Olá, muito bem-vindo você que comumente nos acompanha através da Com Brasil, aí através das operadoras de DTH, da Claro, da GVT, da Oi e da Sky. Vem comigo, nós estamos no programa Comunidade na TV e ao meu lado aqui dois contadores, dois amigos, André Farrá e Gilmar Veloso. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, é um prazer estar aqui junto com vocês, é uma honra muito grande. Nós que somos da cidade do Rio Sul, está hoje aqui militando dentro da cidade de Ipatinga. E aí, professor Gilmar Veloso? Sinto honrado de fazer parte do programa, sair de Rio Sul para falar sobre temas que é pertinente à contabilidade, ao que está acontecendo no mundo contábil. Muito bem, então hoje aqui um programa muito especial, eu convido você a não trocar de canal, a ficar conosco, você que viaja aí Brasil afora conosco. Tem muita gente mandando recadinho lá de Curitiba. Pessoal de Curitiba, muito obrigado aí pela audiência. Pessoal do norte de Minas também mandando um recadinho. Do Rio de Janeiro e aqui da região aqui da Zona da Mata de Minas Gerais e do Vale do Aço. Então a todos vocês que nos prestigiam, muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Contabilidade é um negócio muito complexo, André? Bastante complexo, mas bastante importante também, e as pessoas às vezes não dão a devida relevância ao tema. Professor, como é que é o dia a dia acadêmico lá? O senhor que leciona na faculdade lá em Manhuaçu, leciona no curso de contabilidade? No curso de contabilidade, as matérias de contabilidade tributária, né? Um tema assim bem polêmico, mas muito atual, inclusive. Muito atual, né? Existe uma carência disso aí no mercado, deficiência, mas de uma forma didática, a gente consegue passar isso para os alunos, de uma forma bem pedagógica, né? Muito bem. André, vocês estão no ramo da contabilidade há muitos anos, né, André? Quantos anos há? Eu vim para a contabilidade, eu vim menininho, né? Vim nos anos 80. Em 1980 eu comecei no escritório de contabilidade. Comecei limpando o escritório, mas vivendo o ambiente ali de papel. O dia a dia, né? O dia a dia da contabilidade. Sou da época da gelatina ainda, uma época muito antiga. A época do mecanógrafo. Então eu passei por fase. Eu sou da época que o computador começou com 286, depois veio 386, 486, 586, Pentium Pro, e depois a gente nem sabe mais qual que é. E era uma raridade e até difícil de conseguir uma máquina dessa naquelas épocas quando surgiu. Não, era quem tinha era uma fábula, era uma novidade muito grande. Quando nasceu o computador dentro do escritório de contabilidade, existia aqueles ditados, agora acabou os papéis. Não é assim, as coisas não acabaram os papéis, as coisas não acabaram, as coisas por sinal até aumentaram, ficaram mais complexas afinal. O computador, ele melhorou uma parte, mas realmente ele burocratizou outras. Mas faz parte da tecnologia, faz parte do mundo digital, é assim mesmo, é evolução, e a gente tem que estar junto com a evolução. Muito bem. Professor, o André disse que ele é do tempo da gelatina. Para os nossos telespectadores, explica aí o que é o tempo da gelatina na contabilidade. Antigamente, os processos contábeis eram bem primitivos, né? E hoje, o profissional que está no mercado de trabalho... Não sabe que teve a gelatina, né? E se hoje o profissional contábil está ingressando no mercado, se ele não trazer a tecnologia para o trabalho dele, ele vai ficar à margem, sabe? A gente tem passado um momento de declarações, obrigações acessórias eletrônicas, expedientes fiscais, a implantação da social. Então, se o profissional hoje contábil não aderir à tecnologia para o escritório dele, os arquivos, um programa de inteligência artificial, ele vai estar fadado ao fracasso. Como tudo, mas sobretudo na contabilidade. André, você como contador, como advogado, aqui o Gilmar como contador e professor, como é que surge aí, dentro desse cotidiano de vocês, a história de escrever um livro? Como é que é isso aí? Explica para nós. A verdade foi o seguinte. Eu fui convidado pelo professor Roberto Furim para fazer um debate na faculdade. Inclusive o Roberto faz parte desse livro. Ele, o professor Oscar, que é vice-presidente do Conselho Nacional de Contabilidade em Belo Horizonte, e o auditor e professor João Braide também faz parte desse livro conosco, né? A ideia foi a seguinte: quando eu fui participar desse debate, eu inclusive tinha avisado o Gilmar que eu iria lá, e ele nem foi nessa época, eu fui sozinho para esse debate.
E o Roberto falou assim, vamos decidir o tema, vamos falar sobre escândalos. E eu falei assim, vamos falar então, esses escândalos que estão acontecendo aí, Roberto, sobre a parte política, a parte esportiva. Eu falei assim, vamos falar sobre a contabilidade dos escândalos. E assim nasceu o livro, A Contabilidade dos Escândalos. Esse é o tema central do livro, a contabilidade dos escândalos. Em cima disso nós resolvemos. Vou só fazer um preâmbulo aqui. Eu voltei ao escritório, conversando com o Gilmar. O Gilmar falou comigo. Ele falou assim, André, seria assim como o professor Oscar já tinha lançado um livro sobre o dicionário de normas contábeis, eu falei com o Gilmar virou para mim e falou comigo, André, a gente podia desenvolver um livro aqui pela Ética Contábil, para a gente passar para os nossos clientes, para a gente ter alguma coisa aqui para estar passando para as pessoas, que não seja só uma contabilidade de ativo, de passivo, uma contabilidade técnica, mas uma contabilidade que é assim, o momento da contabilidade. E gostosa de ler também, né? Isso o Gilmar sempre bateu nessa tecla, uma leitura gostosa, uma leitura boa, que você tem uma coisa boa para ler e uma coisa informativa. E foi daí que nasceu esse livro, que é intitulado como Contabilidade dos Escândalos, que escreve o Gilmar, escreve o Roberto Fuli, escreve o Oscar, que é do CRC, e o professor Oscar, né? Sim. E também escreve o João Bright. Entendeu? É um grupo, nós resolvemos pegar alguns temas relevantes para escrever. Porque, na verdade, a contabilidade, ela é muito importante. Ela é muito importante. O que o governo faz de discutir reforma tributária sem chamar contador, discutindo sem conversar com contadores devidamente, efetivamente, isso é um absurdo do mundo que faz. Porque são contadores que sabem o que está acontecendo. É contadores que... E não é o contador ali de escritório, é aquele que vive o dia a dia, com o cara do botequim de cachaça, com o cara do botequim de verdura, com o cara da floricultura, do posto de lavão, do posto de gasolina e do lavador, que é diferente. É aquele ali que vive. Então, aquilo ali que precisa trazer uma realidade. Eles vão... o governo, digamos assim, enfia de qualquer maneira a legislação para ser cumprida e abarrota os escritórios de contabilidade de uma tal forma, e isso a gente não acha justo. E acaba trazendo isso aí que sempre acontece. Um transtorno danado, um reino do faz de conta, onde o governo tributa lá nas alturas, então nós estamos tributados lá, um funcionário hoje registrado, ele fica em 112%. Carga tributária altíssima. Um funcionário que trabalha pelo lucro presumido e lucro real, haja visto a quantidade de encargo que tem ali, e para você fazer fica muito caro. Que está ficando caro para as empresas é a forma que tem que contratar. Uma empresa grande, ela não trabalha com só um contador, ela trabalha com a estrutura toda grande, porque é muito grande a situação. E cara manter isso. Então, a contabilidade às vezes fica à margem, e eles não convidam. A contabilidade às vezes não participa de grandes decisões, que eu acho isso um maior absurdo do mundo. Professor, no dia a dia acadêmico, como é que nasce, então, essa ideia, né? Nasceu com o André, o senhor foi somar-se a isso, outros mais estão aí nesse projeto desse livro. É uma vivência do dia a dia acadêmico também que o senhor traz para dentro desse livro? Com certeza. E também o intuito é mostrar para os usuários da contabilidade uma visão diferente do que a mídia falada, talvez, para a gente, né? A gente vai abordar temas, por exemplo, como criptomoeda, que é um tema totalmente debatido, desvirtuado da forma que é falada, mas vamos tentar da forma correta de falar disso aí. Então, a função do livro é mostrar para o usuário a visão correta da contabilidade, né? Embora você tenha um escândalo contábil, mas será que os procedimentos contábeis foram adotados para não ter aquele escândalo? Né? Isso é uma pergunta importantíssima. E a ética contábil resolve isso, resolve. Com certeza. Então, muitas das vezes fala-se do contador, mas existe dentro da legislação procedimentos, normas contábeis em seguida, fala-se muito de escândalo, né? Mas foram seguidos os procedimentos contábeis, então o livro traz muito isso aí. Desmitificar esse lado ruim da contabilidade de uma forma legal de ler, de uma forma divertida de ler, com seriedade, é lógico. André, e o livro, sai quando?
O livro nós acabamos de... O publicitário acabou de resolver a questão da capa. Os conteúdos já estão praticamente prontos, nós estamos mandando para a editora. Eu acredito que entre julho e agosto estará já na livraria. O lançamento está previsto em Belo Horizonte, na Livraria Leitura, no Pátio Savassi. Depois nós vamos fazer um lançamento em Vitória, no Espírito Santo. Tá, ainda dá para definir oficialmente o local. E aqui na TV, Caravelas e Patigna, na região toda convidada, né? Convidada, mas tem também um lançamento em Salvador. Está feito o convite, viu? No Shopping Norte, mas vamos lançar aqui também na TV Caravelas, sem problema algum. Os temas são relevantes, são temas atuais, né, Gilmar? Até a pessoa que não é ligada à contabilidade, ele vai gostar de ler, vai querer entender também. O que se dá a pedalada fiscal, o que se dá uma fraude, o motivo. O que é uma empresa laranja, que tantas pessoas falam, muito. O que é laranja? O que é lavanderia? Lavar dinheiro. O que é lavar dinheiro? No sentido, jogar água no dinheiro? Não. Pode ser que seja, pode ser que não. Porque começou com o Al Capone, em 1930, comprando lavanderia de roupa, né? Lá em Chicago, para lavar. Lavando a roupa, ele emitia nota fiscal daquilo que nem estava lavando, mas só para lavar o dinheiro dele que estava escondido. Daí nasce a palavra. Então, tem todo um sentido isso aí. E as pessoas às vezes falam, o que é lava-jato? Igual o professor Gilmar está falando aqui, sobre as pedaladas fiscais. A pessoa não sabe nem o que está falando sobre pedalada fiscal. Isso é muito profundo. O que é uma pedalada fiscal com um cheque especial? O que é isso? Como é que funciona isso? E o livro vai abordar questão do futebol, entendeu? Essa questão de mudança para time, para a empresa. Esses dias mesmo, esse mesmo aí, nós estamos vindo falando grandes besteiras aí que envolvem a contabilidade. O Cruzeiro vai decretar falência. Não decreta falência de time de futebol. Nem tem isso mais também. Isso não existe isso não é assim. Entendeu? Tem outras coisas. Quer dizer, o que é uma pessoa jurídica, o que é uma entidade. Uma entidade, o que é um clube recreativo, é tudo muito diferente. André. E às vezes isso não é abordado porque o contador às vezes não é chamado para o debate, que eu estou achando isso muito importante que você está fazendo aqui, abrindo espaço para esse tipo de conversa. Então, eu até, aproveitando aqui, um professor e um advogado conhece da questão jurídica e os dois contadores conhecem do assunto, né? Tanto é que estão trazendo aí para nós, público em geral, um livro, né? Que realmente deve chegar aí. Não demorará muito tempo, né? Entre julho e agosto está na livraria. Então você pode ir preparando aí para dar um presente no Dia dos Namorados. Sim. Não é? Então, baita presente, não é isso? Mas, André, havia os cursos técnicos no passado, onde nós tínhamos os cursos técnicos em contabilidade, onde o indivíduo que passava ali do 5º ao 9º ano, ele tinha um conhecimento contábil. E ele tinha uma noção. Saía com uma noção, tinha uma ideia. Hoje, por nós não termos isso, também dificulta e é um dos motivos pelo camarada atropelar tanto na vida contábil? Formação técnica é importantíssima. Esses cursos técnicos fazem muita falta. E eu, como contador, eu tenho certeza que o Gilmar, comigo, a minha ideia, não tem problema nenhum com o curso técnico de contabilidade. Ele é importante, até se você começar a estudar a contabilidade, se você não aprender nada, uma coisa você para de falar, besteira. É bom, você para de dar opinião errada, você tem uma visão maior do negócio, uma visão menos miúda. Verdade. Entendeu? Quando você ouvir um jornalista, uma rede de televisão falar alguma coisa, você pelo menos ter calma para avaliar aquilo e não falar besteira em cima do que a pessoa está falando, com crítica, com ar crítico, mas sim com ar de análise. Verdade. O contador ele analisa muito a situação. E isso, às vezes, não é falado, não tem feito, não faz esse debate. O Gilmar falou aqui no início, a ideia do livro é ter uma leitura gostosa, não ter uma leitura maçante, você começar a fazer lançamento contábil, técnico contábil, linguagem contábil. A gente não vai jogar isso para o livro. Nós vamos jogar uma linguagem onde que, como acessível. O Gilmar falou aqui no início, não só contador para ler livro. Não significa que contabilidade dos escândalos são para contadores, não. É um livro de leitura. Cabeceira mesmo. Isso. De cabeceira, a gente envolve novelas, desde a época do Tufão até essa Maria da Paz aí, essa última novela que aconteceu. O que acontece? Como quebrar uma empresa? Como gastar dinheiro errado no futebol, igual o caso do Tufão na novela Avenida Brasil?
A gente discute. É o que as pessoas convivem, veem, para eles poderem entender isso melhor. Eu já falei aqui e volto a falar. O que é uma firma laranja? Como é que funciona isso? Por que a palavra laranja? Que já vinha lá do futebol, lá do início dos anos 60, que as pessoas falavam que injetavam remédio na laranja e davam para o jogador no início, no intervalo, para o jogador. Então, como é que funciona isso? Da onde que nasceu isso? Como é que funciona e até onde que vai? Porque as pessoas hoje até falam que a firma já não é nem laranja mais. Ela é uma acerola vitaminada. O que é isso? Como é que funciona isso? É isso que a gente está querendo trazer para o livro, para as pessoas, quando ter acesso ao jornal, à revista e começar a ver palavras, temas e falas ali, ele tem uma visão de que é aquilo, para não ter besteira, porque senão a gente fica muito mal informado. E a contabilidade ela é muito bonita e muito elegante para estar um pouco esquecida, igual fica, às vezes, principalmente pelo governo, igual fica. Professor, cada um está desenvolvendo uma parte no livro. O senhor pode dar uma palhinha de uma parte do livro que o senhor está desenvolvendo lá e que o senhor acha que é importante? Eu mais especializado em criptomoeda e compliance. A gente vai falar um pouco, o tema que a gente está escrevendo é criptomoeda, né? E a gente hoje está na moda a criptomoeda, né? Muito atual, na moda, né? Discutindo. Mas quando você volta na história, isso é muito antigo. Veio de uma roupagem diferente, mas a mesma moeda que começou lá no início, que era o escambo, né? Que era a troca, só que hoje ela veio com a roupagem diferente, ela veio com um nome diferente, nada mais do que é o dinheiro normal. O que tem acontecido com a criptomoeda ligado ao escândalo, que eles associaram isso a outras coisas. Mas a criptomoeda ela é boa, ela funciona, ela é o futuro. Realmente o dinheiro que a gente conhece de papel, pode ser que ele está com tempo determinado, mas o que desvirtua hoje a criptomoeda, que a gente vê de vez em quando falar do escândalo aí, é usar ela de uma forma que não foi a forma usada, que é ela de dinheiro, né? É associar ela a outras coisas, né? A gente vai falar sobre isso. E só voltando um pouco ao tema anterior que foi falado, do curso técnico, para você que está ouvindo nosso programa, vendo nosso programa, que é contador de carteirinha, igual a gente tem escritório, quando chega para o escritório, a gente é um cliente que tem noção de contabilidade, é totalmente diferente a forma de falar, entendeu? Então é muito interessante quando a pessoa domina um pouco da contabilidade, o tratamento dele, o contador, é diferente. Ajuda muito. Então faz falta mesmo os cursos técnicos. E a contabilidade a gente leva para a vida inteira, né? A gente faz contabilidade a vida inteira, né? A vida inteira. Sem dúvida. O que a gente questiona, às vezes, inclusive, apesar de entrar no canal de televisão aqui, a gente questiona alguns jornalistas, por exemplo, eles falam assim, eles pegam um traficante e daí um pouquinho, está o Ministério Público, o juiz lá fazendo, nós pegamos o livro de contabilidade. Não pegou o livro de contabilidade, não tem contabilidade não. Ali tem anotação, mano. O crime organizado, se o crime fosse organizado, ele não estava daquele jeito. Até porque ele não é um crime organizado, ele é um crime desorganizado. E não existe livro de... a contabilidade, não, calma aí. Complexo, você que está vendo a contabilidade, é DRE, balança, é complexo. Aí, não tem. Não, você tem anotação. Você tem um caderno de anotação. Tem alguma coisa, né? Que não é contábil. Mas, como aqui no Brasil, assim é questão de mundo. A gente fala no Brasil, é questão de mundo. Todo mundo é médico. É linguajar, né? Todo mundo é médico, todo mundo é técnico de futebol, todo mundo é professor, todo mundo entende. Mas o objetivo é esse aí, é justamente trazer isso aí. Por exemplo, estou falando um negócio muito sério aqui, contabilidade do crime. Não existe contabilidade do crime. Existe crime. E livro de anotação lá. Agora, contabilidade não existe. Contabilidade o professor está falando aqui. Tem balanço, tem tem análise, tem planilha, tem prazo, tem outras coisas. Tem documento para ser enviado. Auditoria. Então, mas cria-se isso. E isso que a gente quer desmistificar. Tirar esses termos, igual o livro caixa que associou aquilo. A decreta falência, né? Muito empresário aí, pequenininho, né? Pequenininho. De repente ele teve dificuldade para... decreta falência da minha empresa. Não é assim que decreta falência. Então o livro vai falar só um pouco isso. Esses termos são usados, né? De forma errada. Muito bem. Então você que quer saber um pouco mais aí sobre a criptomoeda? Como é que criptomoeda, né? É um tema que está ligado ao livro, né? A contabilidade dos cantos, né? Faz parte do livro. Então vai lá, em breve aí, nas melhores livrarias desse Brasilzão, né? André, queria te fazer uma pergunta. O contador hoje, pessoa do contador, está sendo valorizado? Como é que está esse profissional aí no mercado? A contabilidade, por incrível que pareça, o contador ele está em ascensão, não só no Brasil. Hoje ele é uma das profissões mais requisitadas a nível de América do Norte.
E na Europa não é diferente. Se você observar com frieza os filmes, você pega aí a Lavanderia, que saiu agora ano passado na Netflix, você pega O Contador, são vários temas que estão sendo... Isso não é à toa, isso é porque a profissão está em ascensão. É uma profissão que está muito em ascensão, e por mais que alguns imbecis que ficam falando aí através de rede de Facebook que a contabilidade está com o dia contado, eu sou contra. Por mais que eles queiram falar, eu acredito piamente que quanto mais existir empresa, mais vai ter necessidade do profissional da contabilidade para dar análise fria e estratégica para a decisão do empresário. O senhor leciona no curso de contabilidade. Como é que tem sido essa afluência dos profissionais para a área? Existe uma demanda muito grande por profissionais, né? Quando você pega, por exemplo, a publicação do LinkedIn, foi semana passada, falando que das 15 profissões do futuro para 2020, você tem lá piloto de drone, tem técnico de impressão 3D. Você vê dessa profissão todas tecnológicas, a única dela que é a profissão mais centrada é a contabilidade, que está entre as 20 que vão ser a bola da vez em 2020. Então existe uma demanda contábil, e existe uma necessidade de profissionais de contabilidade. O mercado está aberto a esses profissionais, só que o profissional que está buscando entrar nesse mercado contábil, ele tem uma forma de associar, falei nisso e volto a falar, associar tecnologia ao trabalho dele. Né? Há um tempo atrás, exigia que o contador tinha que falar inglês, né? Isso já ficou por terra. Hoje tem que ser um jeito de entender de BO, né? BO. Né? Ele tem que entender de inteligência artificial, ele tem que entender de arquivo, porque a demanda contábil hoje é pela tecnologia, né? Então, o profissional contábil hoje, ele tem que sair da gelatina e falar um pouco mais de BO, é o que está pedindo o mercado. O livro aborda um pouco disso? Tudo isso. Vamos combinar aqui então? Vamos lançar esse livro aqui. Fechado. Depois que você vai lançar aí... Na verdade, a gente está se sentindo muito honrado com esse convite. Você agradeceu aqui em Patinga, isso, agradeceu o convite, né? A casa de vocês. Olha, André, agradecer a Ética Contábil. Estamos... A pessoa do André e do professor. Muito obrigado aí por essa estada aqui conosco. Também a estada aqui com o nosso espectador e Brasil afora aí que nos acompanha. Quero que você deixe as suas considerações. Professor também deixar suas considerações ali naquela câmera. Eu quero agradecer, né, essa abertura da TV Caravelas, né, que está conseguindo levar os nossos pensamentos não só para a nossa região, mas a nível de Brasil. Então, eu fico muito honrado de estar participando dessa mesa aqui, desse debate, dessa entrevista, e de estar podendo falar sobre um tema tão relevante como a contabilidade. Fica aqui os meus sinceros agradecimentos. Muito obrigado. Agradecer a oportunidade de estar aqui falando, o espaço aberto para a gente debater, falar de um tema pertinente, no início do ano, né, onde tem projeções positivas para o ano, colocar à disposição de todo mundo. Se quiser manter um contato comigo, entra lá no LinkedIn, professor Gilmar Veloso, a gente está lá aberto a debater, a conversar, estamos à disposição. Muito bem. André, o seu telefone também, nós vamos colocando aqui embaixo, o telefone do André. Nosso telefone, o telefone do escritório é 33 3331 1508. O meu telefone particular, se alguém quiser entrar em contato para saber mais detalhes, inclusive, sobre o livro, é 33 98455 7846. Como é que é o nome do livro? Contabilidade dos escândalos. Isso aí. Sugestivo o tema. É um tema sugestivo. Tá aí, pessoal. Esse foi o nosso programa de hoje. Agradecendo a todos vocês, Brasil afora. E o livro, assim que sair o lançamento, é aqui, tá bom? Acompanhe conosco. Até o próximo programa. Muito obrigado.